Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais um bate-papo do Desafio Escolas Sustentáveis. Meu nome é Denise. A gente está começando com um pouquinho de atraso, peço desculpas. A ideia hoje é conversar um pouquinho sobre as principais dúvidas que a gente recebeu nas últimas semanas relacionadas ao Desafio Escolas Sustentáveis. Tá? Aproveito para começar com a primeira. Houve muitas dúvidas com relação a quem deve inscrever o plano de ação da escola. Está no regulamento, mas vou repetir e explicar por quê. Na verdade, é o gestor da escola, alguém que tem um cargo de gestão da escola, que deve ser responsável por fazer essa submissão. Por que isso? Porque a ideia é que seja um plano de toda a escola e não só de um professor. Então, é importante que haja um combinado e haja um acordo entre as pessoas, entre o corpo docente daquela escola, para que juntos eles submetam um plano único que alcance os objetivos propostos por cada um. Então, por isso que é importante que seja uma pessoa do corpo diretivo da escola submetendo. Isso quer dizer que o professor não pode elaborar o plano? Pode, ele pode elaborar o plano, ele pode desenhar todas as atividades, ele pode alinhar isso com seus companheiros, mas na hora de fazer a submissão, é importante que seja o diretor, ou em nome do diretor, que seja feita essa submissão, para que a gente realmente tenha planos de ação que são representativos da escola inteira. Lembrando sempre que são duas versões. O plano de ação vai ter uma primeira versão, que vai ser de orçamento até 30 mil, e uma segunda versão, que vai ter o orçamento até 105 mil reais, tá? Porque são os dois tipos de financiamento que o projeto está disponibilizando para o próximo ano. Outra dúvida tem sido muito constante são os critérios dos projetos. Por que os critérios são tantos critérios de seleção? É importante que o projeto atenda a todos esses critérios de seleção. É óbvio que eu sei que nem todos os projetos vão ter a mesma natureza e nem a mesma intensidade de envolvimento com todos os critérios propostos. Mas é importante que sim, na hora em que vocês estiverem desenhando o seu plano de ação, vocês contemplem todos os critérios previstos no regulamento e vale olhar que os critérios têm pontuação diferente. No regulamento está bem claro que critérios são prioridade e têm mais pontos e que critérios dão menos pontos. Então, vale você prestar ainda mais atenção naqueles critérios que, por exemplo, dão 2 pontos e investir seu tempo em destacar a relação das ações que vocês estão propondo com aquele critério específico. Tá? Isso vai ser central no processo seletivo. O processo seletivo não vai ser feito por nós, ele vai ser feito por pessoas selecionadas para isso, por um comitê à parte. Então, é importante que vocês destaquem para as pessoas desse comitê, na hora em que vocês estiverem redigindo seus projetos, como esse projeto, como essas ações se relacionam a cada um daqueles 7 critérios. Tá? O primeiro deles, e vou esclarecer aqui, diz respeito à governança da escola. Então, diz respeito a como todo mundo, toda a comunidade escolar, tem que estar envolvida nas decisões relacionadas àquele projeto. E é exatamente esse critério que reforça a ideia de que tem que ser um gestor para submeter. Todo mundo tem que estar por trás daquele plano, que é um plano comum a toda a escola. Tá? Uma outra pergunta que tem surgido muito diz respeito ao cronograma físico-financeiro do projeto. Eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela para que vocês consigam visualizar exatamente o cronograma físico-financeiro. Só um minutinho que eu vou tentar compartilhar a tela. Só um segundo, por favor. Estão vendo minha tela? Tá aí, né? Ótimo. Então, aqui eu estou compartilhando o Excel de cronograma físico-financeiro que vocês têm que submeter junto com a inscrição de vocês. Vocês estão vendo que aqui tem uma previsão de uma coluna de custo-atividade e mês a mês o quanto é o custo ou atividade, quanto é o custo relacionado àquela atividade específica. Então, digamos, por exemplo, que eu vou construir uma cisterna, tá, na minha escola, e eu estou prevendo que eu vou fazer isso no mês, eu vou começar a fazer isso no mês 2. E isso vai durar do mês 2 ao mês 4. Então, eu vou pegar o custo dessa cisterna. Estou chutando, tá, gente? É só um exemplo que vai custar 3 mil reais. Eu vou pagá-lo em 3 meses. Então, eu vou diluir o custo desta cisterna nos 3 meses em que essa ação vai estar sendo executada. Então, nem toda ação precisa ocorrer durante os 6 meses do projeto. É óbvio que a gente sabe que tem ações que vão ser contínuas e vão durar os 6 meses. E aí, por exemplo, eu vou investir em capacitação de professores. Tá? Um outro exemplo da atividade. E isso vai me custar, em média, uns 600 reais por mês. Tá? Isso, a atividade, aqui vocês estão vendo que eu estou colocando um título bastante simples,
Mas é importante que quando vocês forem descrever o plano de ação, vocês detalhem essas atividades e contem para a gente qual é o objetivo, como isso vai ser feito, em quantas etapas, para a gente poder fazer a relação entre o cronograma físico-financeiro e a descrição do plano de ação. Mas aqui no caso da capacitação dos professores, voltando, eu vou ter custo todos os meses, porque eu vou executar essa capacitação em todos os meses do projeto. Então, aqui está explicado e está descrito e eu coloco o valor em todos os meses. Então, quando aquela ação não ocorre em todos os meses, eu posso sim deixar zerada nos meses em que ela não ocorrer e diluir o custo nos meses em que ela de fato vai acontecer. No caso dela acontecer em todos os meses, eu posso diluir o custo em todos os meses previstos do projeto. Tá? E aí, vocês estão vendo que este Excel já foi totalmente preparado para que ele faça as somas necessárias e para facilitar o trabalho de vocês. Qual o nível de detalhamento que precisa ter nessa descrição das atividades aqui nesse Excel? Precisa ser alguma coisa que a gente consiga entender, tá? Fica a critério de quem está submetendo. Eu não preciso dizer, eu vou cimentar o chão para colocar a cisterna. Eu vou comprar canos para instalar a cisterna. Eu posso globalizar isso dentro de uma atividade chamada cisterna. Não tem problema você fazer essa generalização. Mas também não pode ser muito genérico. Eu vou colocar aqui, melhora da situação da escola. Esse tipo de atividade é muito aberta e não me permite entender em que você está investindo. Então, é importante que vocês tenham, sim, uma avaliação antes de submeter para entender o que está, para ver o que está por trás de cada uma dessas atividades do orçamento. Tá? Repito, e está em destaque aqui no cronograma físico-financeiro, que as despesas do mês têm que estar alinhadas com o cronograma do projeto e pensando que isso vai acontecer um repasse parcelado da verba do financiamento. É muito importante que na hora de programar os investimentos relacionados ao financiamento, as pessoas considerem que esse pagamento do financiamento é parcelado. Então, vai ser 50% do valor total do financiamento no início do processo, ou seja, em fevereiro de 2020, 30% no mês 4 e 20% ao final do projeto. E mais, vale lembrar que esses repasses estão condicionados a uma prestação de contas. É importante que as escolas tenham um mecanismo de gestão financeira e de acompanhamento das atividades, porque esse repasse, antes que o novo repasse ocorra, a escola vai ter que prestar contas do que foi investido, do que foi feito com a verba anterior. Por que tanto controle? Porque a gente também vai prestar contas disso para o financiador. É importante que a gente garanta que o financiamento de fato seja aplicado naquilo que ele foi planejado. Tá? Então, esse é um cuidado a mais que a gente precisa ter na hora de pensar o nosso cronograma, o nosso orçamento, lembrar desse repasse parcelado das verbas e alinhar a nossa previsão de gastos a esse repasse parcelado. Tá bom? Essa era uma pergunta que a gente recebeu algumas vezes. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela, tá? Foi uma pergunta que a gente recebeu de mais de uma pessoa e a gente achou importante explicar isso aqui no nosso bate-papo para que todos pudessem ter essa mesma informação e pudessem elaborar os seus planos de ação com essa perspectiva. Ainda continuamos recebendo bastante pergunta com relação a que tipo de escola a que escola pode se inscrever. Óbvio, fiquem à vontade para continuar mandando as dúvidas e as perguntas, mas as escolas que podem se inscrever são escolas do ensino básico. Ressalto de novo, escolas do ensino infantil, escolas que atendem fundamental e escolas que atendem médio. Estou vendo aqui que a Elisângela quer fazer uma pergunta. Elisângela, vou liberar o microfone para você, tá? Pode perguntar. Boa tarde. A minha escola já desenvolve ação sustentável. Você está me ouvindo? Eu estou... Sim, sim. Elisângela? Minha escola já desenvolve ação. Sim, estou ouvindo. Estou ouvindo. A internet está... Eu não estou conseguindo. Boa tarde. Você quer mandar pergunta por escrito no chat? Sim, sim. Melhor. Olá. Porque aparece para mim, deixa eu explicar para todo mundo. Aparece para mim que a Elisângela está com a mão levantada para fazer uma pergunta, mas eu não estou conseguindo ouvir você, Elisângela. Se você quiser mandar pelo chat, eu posso tentar responder. Talvez tenha alguma coisa com o microfone e eu não estou conseguindo te ouvir. Olá, está me ouvindo agora? Não. Não.
Meu som está ativado. Você está escutando? Só um minutinho, Elisângela, por favor. Elisângela? Sim, agora, sim. Consegue me ouvir? Poderia falar? Estou ouvindo. Você está me ouvindo? Só um minuto, vamos tentar mais uma vez. Elisângela? Sim. Agora estou te ouvindo. Ótimo, obrigada. Desculpa a confusão. Desculpa. Eu estava te ouvindo o tempo todo. Deixa eu te falar. Dentro das minhas ações, como fala das ações também sociais, eu penso, a minha escola está inserida no meio rural, uma das ações é o plantio, os corredores, né, naturais, de plantios de árvores para diminuir o efeito do gás metano, Sim. que é feito pelo gado ao redor da escola. Isso, ao redor da localização da escola. Essa ação entraria como uma ação extra-classe? Sem sombra de dúvida. Você está com essa ação garantindo que o ambiente da escola é mais sustentável. Essa ação ainda tem um potencial gigantesco de redução, na verdade, de compensação de emissões de gases de efeito estufa. Então, com certeza, essa é uma ação que pode ser contemplada nesse plano de ação. Muito obrigada. Era essa a minha dúvida, que já está, mas eu estava em dúvida se poderia continuar ou não com ela. Claro. Obrigada a você, Elisângela. Se você tiver mais qualquer dúvida, qualquer outra informação, não hesite em mandar e-mail para a gente, tá bom? Ok, boa tarde. Obrigada. Continuarei assistindo. Tá bem. Bom, pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Queria fazer mais alguma pergunta? Alguma informação que não ficou clara? Aproveitem o momento, por favor. De novo, o desafio continua até o dia 15. A gente está com ações em diversas cidades, então diversos municípios estão recebendo a ação dos nossos mobilizadores locais. Eles estão visitando as escolas para convidar as escolas a participar e ajudar a explicar os principais critérios e como elaborar esse plano de ação. A gente sabe que já tem escolas que têm trabalhos lindíssimos nessa área, que já tem bastante experiência nesse assunto. Então, que é só uma questão de organizar isso nesse formato que a gente está propondo e submeter para o processo seletivo. A gente acha que a expectativa é grande com relação à participação das escolas, as escolas têm mostrado bastante interesse, então a gente está bastante animado em receber os projetos de vocês e concluir esse processo e, de fato, ajudar as escolas a executarem os seus planos, tá bom? Em termos de dúvidas que a gente recebeu antes, eram essas que a gente tinha a colocar. Eu vou aproveitar um tempinho agora, então, para falar um pouco dos critérios do projeto, porque eu acho que é um tema que as pessoas têm tido um pouco de dúvida e é sempre bacana a gente poder falar com um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado sobre os critérios do projeto. Como eu já mencionei antes, o primeiro critério diz respeito à governança, então ele está por trás desse critério, a ideia de que todos os membros da comunidade escolar têm que estar envolvidos com o desenho do projeto, têm que estar envolvidos com a criação do projeto. O segundo critério diz respeito à mudança curricular. A gente sabe que as escolas têm um currículo formal a ser seguido, que é previsto pelas redes, mas também sabem que é possível incluir e aproveitar momentos dentro da lógica da escola para conseguir incluir novas discussões e novos debates com os seus alunos. Então, é importante que a gente preveja, de alguma maneira, uma mudança curricular, uma mudança em termos de educação para a sustentabilidade dentro do nosso plano de ação, tá? Elisângela, estou com você aqui com a mão levantada. Mais alguma dúvida? Sim, mais uma dúvida. Pode falar. Eu até enviei um e-mail solicitando a presença de um formador, né? Mas, infelizmente, a minha escola, ela não está dentro da área de cobertura. Sim. Tá. Como eu estou no interior de Minas, Governador Valadares, eu queria saber mais, assim, no caso, que se uma escola do interiorana ganhar esse desafio, isso dificulta a execução do projeto? Não, em absoluto. O projeto, o financiamento e o projeto, o desafio, é aberto a escolas de todo o Brasil. A gente só, por uma questão de projeto propriamente dito, de estratégia de divulgação, focou a atuação dos nossos mobilizadores nas regiões metropolitanas. Mas não quer dizer que só escolas das regiões metropolitanas podem participar. Escolas de todo o Brasil podem participar das áreas mais remotas, tá?
A única diferença é que a gente não consegue mandar uma pessoa até você para ajudar nesse processo de construção do seu plano. Mas fica à vontade para nos acessar, inclusive para as pessoas que participam do Educatu, a gente tem ainda uma possibilidade de ajudar a construir esse plano. Então, se você já tiver umas primeiras ideias, já tiver rascunhado o seu plano de ação, com algumas das propostas de atividades, algum desenho de cronograma, de objetivos, pode compartilhar com a gente por e-mail, que a nossa equipe está à disposição para dar uma olhada no seu projeto, ajudar você a pensar como ele se relaciona com os diferentes critérios e fazer sugestões para melhorar a sua submissão, tá? Então, pode ficar plenamente à vontade para fazer, para nos acessar e para fazer, a gente faz esse acompanhamento com você, só que online, infelizmente, não presencial, tá? Ótimo. Eu já estou com o meu plano de ação pronto, então posso estar encaminhando pelo e-mail? Pode sim. Pode mandar para a gente por e-mail, que a gente vai dar uma olhada, vai responder para você com algumas sugestões, com algumas dicas de como relacionar diretamente com os critérios. A nossa equipe está à disposição para ajudar todas as escolas a melhorar os seus planos de ação e a gente ter um grande conjunto de ótimos planos. O melhor problema que a gente quer ter é ter muita dificuldade para escolher, porque os planos são bons. Então, pode usar da minha equipe, da nossa equipe, manda um e-mail para a gente com o seu plano, que a gente vai dar uma olhada e vai dar sugestões para você. Tá, ok, vou enviar. No final do bate-papo, eu vou enviar. Tá bom, combinado, Elisângela. Ok, obrigada. Imagina. Bom, voltando para os critérios, então, eu comecei estava falando da governança do projeto, da mudança curricular. O terceiro critério é a participação dos alunos, tá? É muito importante nesse processo que a gente reconheça a importância do protagonismo infanto-juvenil e que a gente reforce os alunos como ponto central desse processo. Não é à toa que esse projeto está sendo realizado com escolas. A gente tem uma crença muito forte no poder mobilizador dos alunos, das crianças, dos adolescentes e no potencial transformador que eles carregam em si e como eles podem, de fato, mudar o cenário com relação à sustentabilidade. Então, é muito importante que a gente envolva os alunos nesse processo, principalmente na execução do projeto, e que eles consigam participar de maneira efetiva do projeto da escola. Tá? Quarto critério é mudança estrutural, que é exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco. Além de você promover um ambiente que tem espaço para debater educação para sustentabilidade, a gente ainda precisa ter um ambiente que, de fato, estimule esse debate. Então, se você tem alguma mudança estrutural na sua escola, seja construir um viveiro, construir uma horta, fazer um mural, construir um laboratório de biologia, tudo isso são mudanças estruturais das escolas que a gente tem, que estão previstas e que podem ser consideradas para o plano de ação. Tá? Então, é isso que a gente quer dizer com esse critério que fala em mudança estrutural da escola. Tanto pode ser construir uma horta, construir um viveiro, construir um pomar, quanto pode ser a construção de um laboratório de biologia, pode ser a construção de um projeto, enfim, um espaço reservado para fazer análises do ar na região da escola, enfim. Fica a criatividade de cada escola, mas disso diz respeito muito a questões de reformas físicas, propriamente ditas, no ambiente da escola. Tá? Outro critério é a participação da comunidade. A gente acredita muito no poder de mobilização da escola pública, e a escola pública tem um poder gigantesco de sair dos seus muros e de envolver as pessoas do seu entorno nos seus projetos. Então, é importante que dentro do plano de ação de vocês contemplem alguma ação ou alguma atividade que traga as pessoas para dentro da escola ou que leve aquele projeto lindo que vocês estão construindo dentro da escola para alcançar a comunidade que mora no entorno. Tá? Então, isso é uma parte, é um critério bastante importante para a gente. Outro critério, que era isso que eu estava comentando com a Elisângela agora há pouco, é o potencial de redução de emissões de gás de efeito estufa. Esse projeto o desafio Escola Sustentável está muito atrelado à preocupação com mudanças climáticas. Essa é uma questão muito premente, muito urgente para a gente. Então, é muito importante que dentro do seu projeto, você pense como essas ações têm um potencial de reduzir as emissões. E, às vezes, ações que a gente nem contempla, que a gente nem analisa essa perspectiva, têm esse potencial. Então, por exemplo, se você vai fazer uma ação para reduzir a geração de resíduos na sua escola, você está, sim, trabalhando a questão da redução de emissões de gases de efeito estufa. Se você está reduzindo o desperdício de merenda na sua escola, você está trabalhando a redução do gás de redução de emissões. Se você faz uma ação para reduzir o desperdício de água, você faz uma ação para reduzir emissões. Quase todas as ações de sustentabilidade têm um impacto em termos de emissões de gases de efeito estufa. Então, é importante você olhar para o seu plano de ação e pensar, dentre as ações que você está propondo, quais delas têm relação direta e têm o potencial de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
tá? Isso é muito importante no cenário que a gente está vivendo, cada vez mais urgente, e esse projeto tem como um dos objetivos justamente ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no nosso país, tá? E por último, o último critério é a promoção do consumo consciente. O consumo consciente é a ferramenta que a Catu trabalha e que a Catu defende desde o começo da sua existência, que é essa ideia de que o indivíduo tem um poder gigantesco de mudar o cenário por meio das suas escolhas de consumo. Tanto escolha de consumo de bens como escolha de consumo de serviços. Tá? O que é o consumo consciente, na realidade? O consumo consciente é você pensar antes de você consumir e tomar decisões para consumir com o melhor impacto. Isso quer dizer aumentar os impactos positivos do seu ato de consumo, então, por exemplo, estimular a economia local, estimular um modelo econômico mais sustentável e diminuir os impactos negativos. Então, reduzir desperdício, gerar menos resíduos, tudo isso são impactos negativos que podem ser diminuídos numa escolha sua de consumo. Então, é muito importante que seu projeto também tenha uma vertente, também tenha uma ação que reforce essa lógica de promover o consumo consciente, de usar o consumo consciente como uma ferramenta para alcançar uma sociedade mais equilibrada e um mundo mais sustentável, tá? De novo, consumo não precisa ser investimento de dinheiro, não precisa ser compra de alguma coisa, mas sim consumo propriamente dita. Quando eu estou falando de trabalhar para evitar desperdício de água, eu estou falando de reduzir o consumo de água, estou falando de consumo consciente de água. Quando eu estou falando em gerar menos resíduos, eu estou falando de um consumo mais consciente de uma maneira geral, com menos resíduos e menos impactos negativos para o meio ambiente. Isso vale para quase todos os planos mobilizadores que uma escola pode fazer, tá? Esse critério é bastante importante porque é a missão do Acatu e ele está muito atrelado ao motivo da gente estar promovendo esse desafio, ok? Então, são esses 7 critérios. Eu fiz uma exploração bem simples, bem rápida, mas só para dar um panorama geral de qual foi a ideia por trás de cada um desses critérios. A gente vai, nas próximas semanas, disponibilizar via Educatu materiais explicando mais detalhadamente cada um desses critérios para que as escolas possam pesquisar, se informar, entender melhor o que a gente quer dizer com cada um deles. Vocês podem ficar super à vontade para acessar esses materiais. E, de novo, em caso de qualquer dúvida, qualquer problema, qualquer questão que a gente não tenha tratado, sintam-se desde já convidados a entrar em contato conosco, tanto via e-mail, e aí o e-mail é educatu@acatu.org.br, tá? Vou repetir, educatu@acatu.org.br, tanto Educatu quanto Acatu com K, tá? Podem nos acessar pelo e-mail ou podem acessar a gente também pelo WhatsApp. A gente está com um canal direto no WhatsApp, o número é 11 3179 1170. Tá? A gente tem uma pessoa respondendo essas mensagens, obviamente, durante o horário comercial, mas podem ficar à vontade para nos acessar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, ok? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. A gente trouxe as principais dúvidas, os principais questionamentos. Agradeço a participação de vocês. De novo, a gente se coloca à disposição para ajudar as escolas a construir seus planos e esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Estou bastante na expectativa, a gente está bastante animado com os projetos que vão vir. Eu acho que vai ser um projeto muito bacana. Estão me pedindo para repetir o número do WhatsApp, vou repetir, é 11 3179 1170. Tá? Eu vou colocar também aqui no chat para vocês terem esse número registrado, ok? Eu acabei de ver que eu coloquei privado, vou colocar para todo mundo, para que todo mundo possa ver. 11 3179 1170, para que todos possam ter esse número e acessar a gente pelo WhatsApp. Sintam-se à vontade para continuar acessando a gente, com qualquer dúvida, qualquer problema. Estamos à disposição para ajudar vocês. Agradeço a participação de todos e boa sorte para todo mundo, tá bom? Obrigada e uma boa tarde, um bom final de semana.